Existem análises de falhas que são bastante desafiadoras. Nesse vídeo tem um caso para compartilhar de fratura do eixo virabrequim de um motor diesel 6090H aplicado em colhedoras de cana John Deere. Acompanhe o vídeo até o final, que essa análise teve um desfecho bem surpreendente. Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo Filho, engenheiro de manutenção, e hoje vamos discutir sobre um caso bem curioso de uma análise de falhas que tive a oportunidade de conduzir junto com a equipe. Já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para continuar recebendo o nosso conteúdo e fortalecer a comunidade da manutenção. Esse caso específico se trata de um motor diesel modelo 6090H aplicado em colhedores de cana John Deere. As especificações desse componente são: modelo 6090HT 806 classe 3 estágio 3 ou 6090HT 807 não EGR classe 2 estágio 2. Possui 6 cilindros em linha, potência variando de 337 a 375 CV a 2100 RPM, turbo alimentado e pós-resfriado com o sistema ar-ar. Horas trabalhadas até a falha desse componente, 523,3 horas. No recebimento do motor diesel para reforma e avaliação da falha, foi informado pelo cliente no checklist de envio do motor diesel que foi identificado que o motor fraturou o eixo virabrequim e solicitada a garantia de reforma. Analisamos as documentações necessárias para o deferimento de garantia, que significa o aceite ou não da garantia. Essa relação de informações geralmente dividimos em 3 blocos, que são checklist de envio do componente, requisitos para solicitação e análise de garantia e, por fim, testes realizados e evidenciados pelo cliente no primeiro atendimento. No histórico da análise de óleo relacionado ao período de vida do motor diesel, apresentou condições normais dos resultados, por isso nós não estendemos aqui a análise. Ao realizar a conferência de folga de válvulas e teste de injetores de combustível, foram identificadas folgas de válvulas na desmontagem do motor de forma irregular, com todos os cilindros com valores acima do especificado pelo fabricante, que é 35 centésimos de milímetro para admissão e escape 63 centésimos de milímetro. Os injetores de combustível testados em bancada apresentaram condições normais para os parâmetros de tempo de injeção de 1050 milissegundos a 40 graus Celsius, limite de injeção de 86 a 105 ml, que é o padrão, e retorno menor do que 50 ml, que é o máximo aceitável. O eixo de acoplamento entre o motor diesel e o conjunto de acionamento das bombas, ao ser inspecionado na medição de distância de exposição do eixo de acoplamento, foi encontrado o valor de 108 mm e 55 centésimos de milímetro, 8 mm e 45 centésimos de milímetro fora do especificado. O valor especificado para a distância C, ilustrada na figura, é de 117 mm. Comparando ao conjunto do acoplamento utilizado no motor diesel de outra colhedora em condições normais de trabalho, chegamos a umas conclusões bem interessantes por esse critério de associação e comparação, que é bem legal, uma técnica bem eficiente. Veja o seguinte, que do lado esquerdo da tela temos o acoplamento dentro do padrão normal. A distância de exposição do eixo estriado, que encaixa no volante do motor diesel em condições normais, é de 117 mm. Observando na parte superior do acoplamento, também percebemos que as borrachas amortecedoras ficam totalmente alinhadas e faceadas na superfície da peça. Já o acoplamento que estava instalado no motor dessa falha que estamos analisando, esse do lado direito da tela, vemos que a distância de exposição do eixo de acoplamento estriado estava com 108 mm e 55 centésimos, valor fora de especificação, além do que foi percebida uma montagem desse conjunto claramente invertida, ou seja, um erro de montagem. Rapaz, esse esquema de comparar as peças é interessante. Dá para fazer várias análises por associação, comparando uma peça boa com a peça ruim. A original em condições e configurações normais com aquela que falhou. É bem legal. Com certeza, a comparação tem muito fundamento nessa situação da análise de falhas também. Vamos aos pontos divergentes agora que foram encontrados nessa comparação. Montagem invertida do cubo central
distância do eixo incorreta, avanço excessivo dos amortecedores contra o volante do motor diesel. Prosseguindo na comparação, ao realizar a verificação do alinhamento superficial das borrachas, do amortecimento, do acoplamento dentro das especificações, foi encontrado 0 mm. Já na verificação do alinhamento das borrachas de amortecimento, do acoplamento fora das especificações, que foi o que utilizado no motor que falhou, foi encontrado 11 mm e 90 centésimos de desalinhamento superficial ou de profundidade. Verificando o eixo estriado do acoplamento fora do especificado, foram percebidos danos na estria do eixo também. Foram montados os acoplamentos para teste em um conjunto de acionamento de bombas, que é conhecido no popular como caixa de 4 furos. No acoplamento padrão, com a montagem e ajuste correto, a distância da base do flange para a superfície de contato da caixa de 4 furos com o motor foi encontrado 48 mm. Já no acoplamento da máquina, que ocorreu a falha do motor diesel, foi evidenciada a montagem incorreta com ajuste também incorreto da base do flange para a superfície de contato com a caixa de 4 furos com o motor, encontrado uma distância de 71 mm. Uma diferença de 23 mm entre essas duas medições comparativas. O eixo de acionamento instalado no volante do motor danificado foi visto que estava com o contato do retentor do conjunto de acionamento das bombas caixa de 4 furos em posição diferente, avançada para o lado do cubo central. As estrias do eixo possuem danos na extremidade. Analisando agora a parte inferior do motor diesel, com os itens que se desgastaram, ocorreu fratura da bronzina do primeiro mancal fixo devido ao impacto, descoloração devido ao desgaste adesivo. A bronzina do terceiro mancal fixo foi encontrada com desgaste adesivo acentuado e material desprendido em excesso. Todas as bronzinas com desgaste abrasivo na lateral direita, no sentido de avanço do virabrequim em direção ao primeiro mancal, que está sendo representado pelas setas vermelhas do lado direito de cada mancal. Continuando a inspeção visual das bronzinas dos mancais fixos, foi percebido desgaste abrasivo, que são riscos, e adesivo nas bronzinas dos mancais fixos. Abrasão acentuada com desprendimento de material na lateral direita da bronzina de encosto, juntamente com as demais bronzinas. Fratura da bronzina do primeiro mancal e descoloração devido à falha de lubrificação e alta temperatura nas bronzinas do primeiro e quarto mancais. Examinando a bronzina de encosto do virabrequim, que tem por função essencial de limitar a folga axial do eixo, foi identificado desgaste abrasivo com a perda de 2,6 mm de material na bronzina de encosto do eixo virabrequim, em comparação de uma bronzina medida sendo nova, que possui 3,45 mm de espessura nas abas laterais. Ponto curioso de observação foi na lateral do primeiro mancal fixo do bloco, que foi a região próxima onde ocorreu a fratura do eixo virabrequim em duas partes. Foi percebido desgaste lateral, identificado pelas setas vermelhas com a letra A, do primeiro mancal fixo do bloco devido a atrito do contrapeso do eixo virabrequim e marca de impacto, identificada pela seta branca com a letra B, contra o bloco do motor diesel. Examinando as partes fraturadas do eixo virabrequim, identificamos os pontos de propagação e término da fratura, que foram a área de iniciação, onde começou a trinca, marcas de catraca, propagação da trinca, marcas de praia, sentido de evolução da fratura, lábios de corte, onde cessou a evolução da fratura, e a fratura final. Examinando o eixo comando de válvulas, foram identificados desgaste nos lóbulos, que são os ressaltos ou came, do eixo, bem como tuchos na região do primeiro, segundo, terceiro e quinto cilindros. Nos ressaltos e tuchos do primeiro e segundo cilindro, ocorreu desgaste por fadiga de tensão de contato nos tuchos 1, 2 e 3. Já nos ressaltos e tuchos do terceiro e quinto cilindro, desgaste por fadiga de tensão de contato nos tuchos 5 e 9. Após essa análise das evidências encontradas, chegamos à causa provável, que foi a seguinte: carga excessiva axial do eixo virabrequim devido à inversão na montagem do cubo central do eixo de acoplamento, avanço dos amortecedores contra o volante
e ajuste incorreto do eixo de acoplamento com a caixa de acionamento das bombas, conhecida como 4 furos, provocando tensão ou empurrando no sentido longitudinal do eixo e as falhas consequentes. Podemos comprovar de forma racional que a evolução da falha se deu em 4 etapas que foram as seguintes. A. Avanço dos amortecedores contra o volante, cubo central do acoplamento invertido, esforço axial contra o eixo virabrequim e eixo do acoplamento com ajuste regular. Ajuste do eixo de acoplamento com 108 mm e 55 centésimos, sendo especificado 117 mm. B. Desgaste de 2 mm e 6 décimos na aba da bronzina de encosto, que reduziu de 3 mm e 45 centésimos para 85 centésimos de milímetro de espessura. C. Desgaste lateral de 2 mm e 10 décimos, mais ou menos aí 3 décimos de milímetro, das demais bronzinas dos mancais fixos, sentido da tensão do eixo do acoplamento contra o motor, ou seja, no sentido que o eixo de acoplamento empurrou o virabrequim contra o motor, e da extremidade do bloco. D. Atrito e impacto do eixo virabrequim contra o bloco no primeiro mancal fixo, devido ser empurrado contra a superfície lateral do bloco e permanecer em rotação, mesmo nesse estado sendo empurrado. Foi o que ocasionou a fratura. Conclui-se então que no reparo da caixa de 4 furos, que é o conjunto das engrenagens de acionamento das bombas hidráulicas, a montagem correta desse item foi o início da falha potencial instalada que iria provocar a falha do motor diesel e fratura do eixo virabrequim em curto prazo. 50 dias depois, iria acontecer a fratura do eixo virabrequim, de forma inevitável. Então, Léo, a falha desse motor diesel foi defeito colocado pelo caboclo que instalou esse bendito acoplamento? Infelizmente foi. Dessa vez você está certo. Pelo menos dessa vez eu acertei. Uhul! Isso mesmo. Nesse período de 50 dias, a colhedora de cana ainda estava em manutenção de entre-safra, portanto, não estava em operação, mas a condição de falha estava oculta, somente esperando o momento de partida do motor, ou seja, funcionar o motor na chave de partida, lá na cabine, para essa falha ocorrer no motor diesel. É importante reforçar que a análise de falha sempre deve ser realizada por um número ímpar de pessoas diferente de 1, ou seja, você não pode fazer análise de falha sozinho. Sempre devemos trabalhar em equipe. Algumas verificações e causas prováveis levantadas nessa análise de falha do vídeo foi necessário o ponto de vista de diversas pessoas que estavam envolvidas na análise para que a gente conseguisse finalizar de uma forma lógica e com coerência com base em evidências. Nunca deixe de analisar as peças pessoalmente e se atentar a cada detalhe, porque eles fazem muita diferença. A análise correta é a análise confiável. Até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a fortalecer a comunidade da manutenção.